comigo, Sandy? Tá bom. Tá atrasado? Pode ir, Pedro, ok? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, família? Hoje nós estamos aqui, é um prazer imenso, nós estamos recebendo a educadora financeira e psicóloga Márcia Chavenco, né? Ela é educadora da metodologia DESOP, né? Tem a formação e especialização pela DESOP. Boa noite, tudo bem, Sandy? E é um prazer muito grande estar recebendo ela aqui hoje. Ela vai conversar um pouquinho conosco sobre como conversar, né? Sobre como falar sobre dinheiro com as nossas crianças. Então, vamos tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto hoje com a nossa querida Márcia. Então, vou deixar um pouquinho vocês com ela, né, Márcia? Conta um pouquinho. Hoje nós estamos aqui. Conta um pouquinho sobre você, né? Sobre a DESOP, que eu amo de paixão, maravilhosa. Como é essa metodologia, né? E qual é a importância dela na nossa vida. Tem a formação e especialização pela DESOP. Boa noite. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Márcia Chavenco, como a Sandy disse. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês tiverem, o que vocês quiserem perguntar, eu estou aqui para conversar com vocês. Nós temos a parceria com o colégio já há uns 2, 3 anos, né, Sandy? Nós fizemos essa parceria porque nós entendemos que a educação financeira é importante começar desde pequenininho, desde os 2 anos de idade, a gente pode falar de educação financeira com as crianças. Aí você diz, mas como uma criança com 2 anos vai falar de dinheiro? É porque a educação financeira não é relacionada somente ao dinheiro, ela tem outras vertentes, e vocês vão entender como que a gente trabalha muito com valores, a gente trabalha com educação emocional, a gente trabalha com relacionamentos, com socialização, com atitudes, com protagonismo. Então, a educação financeira, ela vem para ensinar a criança a fazer escolhas, e que ela tem que lutar por aquilo que ela quer, por aquilo que ela deseja, que ela precisa ter sonhos, e que esses sonhos precisam ser conquistados. Então, é por isso da importância da educação financeira. Então, não é porque a gente vai falar de dinheiro, né? Quando a gente fala dinheiro, educação financeira, dinheiro. Não, nós não estamos falando de finanças pessoais, nós estamos falando de educação financeira, que é mudança de comportamento. Nós tivemos aí um período, desde março, que nós vivemos uma pandemia e que nós entendemos que tivemos que mudar nossos hábitos, nós tivemos que mudar nosso comportamento. E não foi fácil, mas foi possível, né? Eu creio que todo mundo teve algumas dificuldades de adaptação, né? Adaptação no online, as professoras se superaram porque elas tiveram que fazer as aulas online, foi uma superação mesmo. A gente entende isso, a gente dá os parabéns, a gente tem hoje os professores como grandes vencedores, porque eles tiveram que enfrentar uma câmera, eles tiveram que entrar numa plataforma, dar aula na plataforma e conseguir motivar essa criança, cativar essa criança e ensinar essa criança. Então, a gente entende o quanto isso foi uma superação. E diante disso também nós entendemos que nós teríamos que mudar, não podemos mais ser só físicos, nós então, a partir do ano que vem, seremos híbridos. Então, nós teremos todo o material físico e todo o material digital, para ajudar também sempre a escola e os pais. Então, nós teremos tudo que tiver online para os pais, para uma biblioteca online, várias situações online, entrevistas, tudo que for. Então, nós vamos investir muito na questão digital, porque nós vimos que economiza muito tempo, né? Eu ainda brinquei com a Sandy, eu vi que as outras entrevistas foram na escola. Eu falei, gente, eu estou em São Paulo, será que a Sandy está me esperando lá, em Sumaré? Eu falei, meu Deus, se ela estiver me esperando, como é que eu vou fazer? Porque a gente agora está fazendo tudo online. E a gente percebeu, eu levaria umas 2 horas para chegar em Sumaré, falaria com vocês 1 hora no máximo, e voltaria mais 2 horas. Então, eu levaria 5 horas, sendo que aqui eu sentei, né? A Sandy sentou lá e nós estamos conversando. Então, nós percebemos o quanto digital encurta distâncias e o quanto isso foi bom em várias
em vários setores, mas a gente sabe que para as crianças a necessidade da socialização, da interação, da importância mesmo dos amiguinhos, a gente tem isso muito claro, que é muito importante. A gente diz isso enquanto adultos, é possível nós conversarmos, né? É possível a gente encurtar distâncias, e a gente viu que nós nos superamos. Eu mesmo tenho 57 anos e não sou, né, dessa área da tecnologia, e a gente tem que ficar falando com a máquina, né? E a gente enfrenta, a gente vai, porque a gente se adapta, né? O brasileiro é um povo que se adapta muito fácil. E a gente conseguiu vencer. Então, eu creio que essa foi uma oportunidade para nós percebermos e entendermos quais são realmente as nossas prioridades. Eu vou perguntar para vocês, quantas roupas vocês usaram nesses 5 meses? Não precisamos nem comprar muitas roupas, porque nós percebemos que nós não precisamos de muitas roupas, de muitos sapatos, nós percebemos que mudamos o comportamento e mudamos as prioridades. Então, a gente ia no mercado e comprava muita coisa. Hoje, a gente teve que fazer um diagnóstico, que é o primeiro pilar da metodologia. Tivemos que olhar o que é que nós precisamos realmente. O que é importante hoje? O que eu preciso para comer? O que eu preciso para viver? O que eu preciso para ser feliz? Tivemos que abortar alguns sonhos nossos, tivemos que adiar outros, né? Mas sobrevivemos. Estamos sobrevivendo, graças a Deus, nós estamos entrando aí na fase amarela, logo vem a vacina e tudo vai passar. Mas eu creio que é uma coisa muito importante que vai ficar de lição, que a gente não vai voltar a ser o que a gente era antes. O mundo mudou, nós mudamos, né? Nós não somos mais as mesmas pessoas. Eu, pelo menos, vejo que hoje eu não entendia como eu ia conseguir ficar em casa, porque eu viajava tanto, né? Eu vivia em outros estados, e eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer agora para ficar em casa? Porque parece que é uma coisa do outro mundo. E hoje eu falo, nossa, mas que bom, né? Muitas coisas a gente vai mudar. E foi muito bacana, né, Márcia? Eu até comentei hoje com as meninas, nós tivemos uma reunião, né? E eu até comentei de como também esse período serviu para que nós pudéssemos nos desenvolver, nos aprimorar, né? E descobrir em nós capacidades que antes a gente não sabia, né? Que seríamos capazes de estar desenvolvendo, né? Então, realmente foi muito. Foi um período, tem sido um período bem desafiador, né? Onde a gente tem sido, como você falou, desafiado aí a todo momento, os obstáculos são grandes, né? Mas nós tivemos que usar aí da gestão emocional, da educação financeira, né? É um período conturbado, e então a gente precisou realmente organizar a casa, né? Eu falo, não, se voltar realmente e organizar a casa, né? E aí uma dúvida assim que surge muito com os pais, né? E porque a gente não foi, né, educado financeiramente, a maioria de nós adultos, né? Nós não tivemos educação financeira como grade curricular, nós não aprendemos sobre isso na escola, né? Nós aprendemos matemática, geografia, português, história, mas nada de educação emocional e inteligência financeira, né? Não aprendemos sobre isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre... É importante realmente a gente já falar para as nossas crianças desde pequenininhos? O que na tua opinião aí, como psicóloga, como educadora financeira, você tem para deixar de dica para os nossos pais sobre se isso é importante, se não é, como abordar, né? O que você tem para falar para a gente sobre isso? Olha, tem uma... Vamos fazer uma linha histórica, né? No início do século XX, ali entrou, 2000, acho que 2010, começaram com os temas transversais, né? Porque eles entenderam que a educação não dava mais para ser química, física, biologia, história, matemática, português, que tinha que ser uma formação mais integral. Então, começou a entrar em questão os temas transversais. Então, solidariedade, amizade, respeito, felicidade, o que são as emoções, né? Como que a gente lida com as emoções? Então, começou a vir a era da educação emocional. Então, vamos educar as emoções. E aí, a gente percebeu agora, o BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular,
trouxe também como prioridade a educação financeira e uma mudança muito séria na questão da matemática, porque a matemática deixou de ser, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, uma ciência exata para ser uma ciência humana. Porque a matemática ela está em todas as esferas, em tudo que você vai fazer, você vai usar matemática. E a matemática para criança, ou na minha época, e eu creio que também para as crianças, às vezes, que hoje moços de 20 anos, me parece que a matemática sempre foi um monstro, né? Porque é uma coisa assim, nossa, o que eu vou fazer com essa fórmula de Bhaskara? O que eu vou fazer com essa trigonometria? Né? E a gente falava, nossa, mas que coisa difícil, onde que eu vou usar isso? O que eu vou fazer com isso? E quando a gente trabalha com educação financeira com as crianças, a gente entende que eles aprendem a matemática de uma forma lúdica muito bacana. Por quê? Porque eles falam de sonho. Ah, eu quero comprar esse carrinho. Ah, quanto custa esse carrinho? Ah, esse carrinho custa 10 reais. Ah, como é que eu faço para ter 10 reais? Ah, se eu fizer 2 moedinhas de 1, mais 2 moedinhas de 50... Se eu não comprar a casquinha do McDonald's, é menos, mais 2 reais que eu junto aqui. Aí ele começa a juntar uma coisa concreta, que é o sonho, com outra coisa concreta, que é o dinheiro. E aí, de uma forma lúdica, desmistifica a questão do monstro da matemática. E ele aprende a fazer as estratégias matemáticas, ele aprende o raciocínio lógico. Então, tudo que ele vai ter de aprendizado vai ser de forma lúdica. Mesmo quando a gente fala dos 3 sonhos. Ah, olha, ele tem que ter 3 sonhos, um de curto, um de médio, um de longo. Então, de curto prazo, para a criança, 3 meses, que é o segundo pilar da metodologia. Então, o primeiro é diagnosticar, o segundo é o sonhar. 3 meses, 6 meses, 1 ano. Ah, eu tenho que fazer um cofrinho de 3 meses. O que eu tenho que fazer? Ah, tem que colocar umas moedinhas aqui. O cofrinho é pequenininho. Então, eu vou colocar menos moedinhas porque ele é pequenininho. Ah, e esse daqui vai demorar mais tempo para eu colocar. Então, vai mais moedinhas. E esse daqui, então, ele custa mais caro. Aí, vai demorar mais tempo, mais moedinhas. Então, vocês percebem que a gente trabalha com quantidade e tamanho de uma forma lúdica, falando de sonho, falando de moedinha, e ele vai aprendendo a matemática muito tranquilamente. Por isso que ela passou a ser também uma ciência humana. E a gente trabalha com a mudança de comportamento e tudo isso está muito imbuído de valores. Então, se vocês pegarem o livro das crianças que eles utilizam, vocês vão ver que tem o Nico. E o Nico é um menino muito do bem. Ele se dá bem com a família, ele se dá bem com o avô, ele se dá bem com os irmãos, com o cachorrinho, ele tem amigos. E ele faz tudo, ele procura fazer tudo certinho. E quando ele percebe que ele pisa na bola, ele sabe reconhecer o erro, ele sabe ver que ele tem que mudar de comportamento. Isso tudo, você fala, mas onde está a educação financeira nisso? Gente, se o dinheiro não fosse tão comprometedor, a gente não teria tantos problemas como nós temos hoje. Né? O dinheiro, ele vem e parece que as pessoas fazem, sabe, tudo pelo dinheiro. E o dinheiro não pode ser um fim, ele é só um meio. Na realidade, né, Márcia, a gente vê, inclusive, muitos relacionamentos sendo casamentos aí de anos, de repente, rompidos por conta de uma crise financeira, né? Briga entre irmãos, né? Quantos problemas realmente... Pais, pais de família que por desespero, né, às vezes tiram a própria vida, às vezes tiram a vida e tiram a vida da família toda porque no desespero, né, de às vezes perder o emprego ou tá endividado, não vê a luz no fim do túnel, não vê uma saída, uma solução, e quando realmente a gente para pensar, muitos dos nossos problemas, eles têm a questão financeira ali envolvida de certa forma, e isso nos causa também transtornos emocionais, quando não abala a nossa saúde emocional, nossa saúde física também, né? E, consequentemente, nossa qualidade de vida, né? Com certeza, porque se você for pensar, como é que você pode ter saúde social, saúde financeira? Vamos pensar, tem a saúde financeira. Então, você fala, a saúde física é mais importante. Mas você tem que ir no mercado, você não pode comprar uma coisa saudável. Você tem que comprar porque você não tem dinheiro, né? Então, não é a saúde emocional. Você vai dormir pensando que você tem que pagar as dívidas, que a conta de luz está vencendo, e como é que você vai fazer? Saúde emocional fica abalada. Saúde psicológica, abalada. Saúde social, eu queria tanto comer uma pizza com meus amigos, não posso sair. Me chamaram para ir, não posso sair. Saúde social.
a gente brinca que até a saúde espiritual, você começa a achar que Deus esqueceu de você, porque você fala, poxa vida, Deus, o que está acontecendo comigo? Então, todas as saúdes acabam ficando muito abaladas por conta da saúde financeira. Então, não é que ela seja mais importante, mas ela vai dar equilíbrio nas outras. Então, você vai comer melhor, você vai ter lazer. Então, por isso que é necessário você ter essa reserva estratégica, que 90 milhões não tiveram. Sim. Ô, Márcia, e então, entendendo que se a gente já começa a trabalhar, né, com as nossas crianças, como também na questão da inteligência emocional, se você começa a trabalhar com a educação financeira já desde cedo, ensinando os pilares, né? Eu sou apaixonada pela metodologia, né? E é por isso que nós temos a metodologia na escola, na nossa escola, porque realmente eu sou apaixonada pelo pilar da metodologia. Eu acredito que ele é realmente bem assertivo e muito eficaz, né? Quando é aplicado corretamente, né? E como introduzir isso, né, para os pais em casa, no dia a dia, como introduzir essa questão do financeiro para as crianças de uma forma que a gente tenha esse equilíbrio, que eles possam realmente entender isso já desde pequenininho, né? Você disse que começa com o pilar dos sonhos, né? Mas uma criança pequenininha, ela consegue? Como é que os pais podem falar de sonhos já para uma criança menorzinha, por exemplo, ou pegar essa questão já inculcando isso na cabeça deles? Então, como a Sônia estava falando, nós temos uma metodologia. Essa metodologia é um método científico que é comprovado, chancelado. Então, nós temos toda a metodologia científica, nós temos desde os 2 anos até pós-doctor em educação financeira, porque está comprovado e está chancelado. E, por exemplo, o livro Mesada foi a tese do autor Reinaldo Domingos, né, no mestrado dele. E existe, e foi comprovado, 8 tipos de mesada, então a gente tem que trabalhar com essa questão da mesada com as crianças. Não é mesada, mesada, como é que eu vou dar R$100 de mesada? Não, não é isso que eu estou falando. Nós entregamos para vocês um kit família, onde estava tudo escrito, como é que você tinha que lidar, como que uma criança aprende educação financeira dos 2 aos 4, dos 5 aos 8. Por que isso? Porque o nosso material da coleção dos sonhos que os filhos de vocês adotam, que a escola adota, ele é chancelado por uma neurocientista chamada Rosana Alves. Um minutinho só, tá? Ele é chancelado por uma neurocientista chamada Rosana Alves. Ela tem um programa, inclusive, acho que não sei se é na TV, não lembro qual que é, Mundo Novo, Tema Novo, não lembro o nome do programa. Mas ela é muito firmada na família, uma PhD em neurociência, mora nos Estados Unidos, e ela trabalha muito em cima da família, da importância dos relacionamentos familiares. E nós entregamos um kit família. Nesse kit família dizia o que é importante para uma criança dos 2 aos 4 anos para ela aprender educação financeira. O que é importante dos 5 aos 8, dos 9 aos 12. E muitas vezes a gente não teve tempo de olhar, não se deteve no que estava dizendo lá, no teste, nas mesadas, então a gente não teve tempo de aprender. Então, no ano que vem, esse kit família vai estar digital e a escola vai ter a oportunidade de trabalhar junto com a família. Então, os pais vão ler junto. Então, nós vamos fazer o trabalho conjunto, porque o que nós entendemos? Nós entendemos há 10 anos atrás que a educação financeira é importante. É importante na escola, a escola é um meio para a gente chegar na família. Porque o que é mais importante? Hoje nós entendemos que é a família educada financeiramente. Então, nós usamos a escola como um meio para chegar em vocês, a empresa que nós trabalhamos com educação financeira também para chegar nas famílias, porque nós entendemos que famílias sustentáveis financeiramente, teremos uma sociedade sustentável financeiramente. Porque a família é a célula mãe, é onde tudo começa. Então, se nós tivermos uma família educada financeiramente, uma família que luta junto, que tem objetivos comuns, a gente percebe que isso fortalece o casal e a família, ela caminha junto. Então, eles sonham junto. Então, qual é a ideia? A criança, ela, antigamente, pelo menos na minha época, dinheiro não é coisa de criança, não tem que saber quanto o pai ganha, não tem que saber como é que está a situação, não participava de nada. Então, às vezes, você via que a situação estava ruim, estava todo mundo brigando, mas você não sabia o que estava acontecendo, mas era dinheiro.
Então, hoje, a criança, ela é muito perspicaz, né? Ela percebe quando as coisas não estão bem, ela é muito sensitiva. Então, é importante que a família sente, converse, participe os sonhos. Qual vai ser o nosso sonho? Ai, agora não dá para viajar, mas no mês de julho, nós vamos passar uma semana na praia. Para a gente passar uma semana na praia, quanto que será que a gente vai ter que juntar de dinheiro? Conversar sobre o assunto, que isso deixe de ser um mito, porque o dinheiro, é sujo, lava a mão. Para que ela possa participar, né? Para que ela possa participar junto na construção desse sonho, né? Isso, é importante que ela participe, porque quando ela for para a praia, ela vai saber que ela deu a parte dela de contribuição. Ela não vai na mala, entendeu? Ela vai participando. Olha, eu guardei as minhas moedinhas, eu coloquei aqui. Pode ser 3 moedinhas, mas ela vai se sentir parte integrante do processo. Então, ela vai se sentir co-participante, corresponsável. E é isso que a gente quer hoje em dia, que os alunos, que as crianças, que os jovens, que os adolescentes se sintam participantes da família. Porque às vezes um adolescente, o pai está pagando a escola, está pagando uma nota do ensino médio, ele não está nem sabendo que isso está sendo muito difícil para o pai pagar. Então, será que ele está dando valor? Ele não sabe nem como é que aquele dinheiro é ganho, o quanto que custa, sabe, para o pai aquilo. Por quê? Porque o celular, quando quebra, ele troca, ele perde, o pai dá outro, então ele não tem a mínima noção do valor do dinheiro. Por quê? Porque ele não aprendeu a conquistar, ele não aprendeu a guardar o dinheiro para realizar o sonho dele. Então, vocês percebem que se a gente começar desde criança, ela vai aprender que um pouquinho ela tem que guardar, e que ela vai participar, e que ela faz parte daquela família. Então, isso, emocionalmente, faz muito bem para a criança. Por isso que eu digo que o nosso trabalho em educação financeira, ele já envolve o socioemocional dentro, porque ele já trabalha com a família e a criança se sente parte integrante disso. Quando ela junta as moedinhas, quando ela junta o dinheirinho dela, ela vai lá na loja, ela coloca o cofrinho, ela abre o cofrinho e ela conta as moedinhas, aquele valor daquilo que ela está comprando com o dinheiro que ela abriu mão de muitas coisas, ela deixou de comer, tomar o sorvete, ela deixou de comer a balinha para guardar lá no cofrinho. Então, tudo aquilo passa um filme na cabeça dela. Como a gente, quando abre mão de alguma coisa. Aí eu quero tanto isso, mas eu quero aquilo. Ou então eu não vou fazer isso porque eu vou fazer aquilo. A gente faz escolhas. E quando a gente faz essas escolhas, aquilo tem um valor muito grande para a gente. Por quê? Porque foi o suor. O sentimento de conquista, né? De realização. É isso mesmo. E a criança, elas têm isso também. E isso é importante, gente, porque muitas vezes acontece assim: a criança não consegue fazer a lição. Então a mãe vai lá e faz para ela, né? E aí aquilo, qual é o recado que você está passando para a criança? Vocês já pensaram nisso? Se ela acha, ela deve estar achando, eu não sou capaz, né? Porque se minha mãe tem que fazer por mim, quer dizer, eu não consigo, eu não consigo. Então, todas as vezes que você compra as coisas, que você não dá a chance dela se esforçar para fazer, a impressão que dá é que assim, eu não tenho capacidade, isso mexe muito com a autoestima. Então, uma criança que consegue lutar, que consegue conquistar, ela tem condições de ter um futuro melhor. Então, a educação financeira vem ensinar a criança a conquistar, porque o futuro dela vai ser melhor do que se ela tiver tudo na nossa super proteção de mãe. Eu sou mãe de 2 homens, mas eu ainda às vezes esqueço, né? São 2 casados, eu tenho que me policiar o tempo todo. Por quê? Porque a gente entende que o filho é nosso e que, né, é um amor de mãe, mas muitas vezes a gente peca pelo excesso, né? O excesso de amor, ele compromete. Então, quando a gente fala, ai, coitadinho, tem que juntar essas moedinhas de 10 centavos, que judiação, meu Deus, quanto tempo ele vai demorar com essas moedinhas de 10 centavos, de 5 centavos? Ai, olha só, é só dar 10 reais para ele, ele vai lá e compra. Por que ele tem que ficar fazendo toda essa penúria dessas moedinhas? Deixa na penúria das moedinhas que ele vai aprender melhor. Tem um significado para eles vai ser muito grande. O aprendizado por trás das moedinhas, né, Márcia? Isso. Conta realmente vai ser o aprendizado por trás das moedinhas. Porque muitas vezes ou ele pode ter a sensação, né, de sempre de incapacidade, de não conseguir
ter esse sentimento de conquista, de eu sou capaz de realizar, né? Ou muitas vezes também se tornar um adulto egoísta, né? Que olha realmente só para o próprio umbigo, né? Acha que o mundo está para servi-lo, né? Porque sempre veio fácil, né? Ele não precisou fazer esforço, né? E nós sabemos que o mundo não é dessa forma, né? Não é assim que a banda toca, né? E a gente vê quantos herdeiros que perderam tudo, porque não sabiam, eles acharam que ia chegar lá e começar a gastar, porque não sabe o começo, meio e fim, porque não aprendeu o valor de tudo aquilo. Então, muitas vezes a criança deixa cair uma borracha no chão e a professora pergunta de quem é a borracha? Perdeu, né? Não tem mais dono, porque caiu no chão. Não, mas está aqui o seu nome, é sua. Não, não é minha, não. Não, mas está aqui o seu nome. Ele vai para casa, a mãe dá outra borracha e não tem noção mesmo do quanto custa aquilo. Então, cada coisa tem o seu valor. O Reinaldo falou há 10 anos atrás, ontem ele estava dando uma palestra num colégio, e ele estava dizendo, o dono do colégio falou que ficou muito incomodado quando ele fez a pergunta, se cai 10 centavos no chão, há 10 anos atrás, você pega ou você deixa lá? Aí, e o Reinaldo disse, não, tem que pegar. Mas por que você tem que pegar? Porque você é avarento? Não, porque aqueles 10 centavos são seus. Então, você tem que respeitar o seu dinheiro. Se a gente vai no mercado fazer uma compra e faltar 10 centavos, ou faltar 1 centavo, você deixa 1 centavo né, para o mercado, não é? R$ 7,99. Se você for pagar no dinheiro, ele não tem 1 centavo para te devolver. Mas aquele 1 centavo, na realidade, é seu. Então, a gente percebe que isso não é avareza, isso é realmente você dar valor às suas coisas. E quando a criança começa a dar valor ao lápis, dar valor ao caderno dela, dar valor à borracha, porque ela está entendendo que aquilo tem um custo, que aquilo tem um suor, que aquilo tem um trabalho. Por quê? Porque ela já aprendeu que ela teve que abrir mão de algumas coisas para conquistar. Porque nada vai cair do céu, né? E aí, às vezes, a gente pega um adolescente que entra numa empresa e, não, saí porque o cara gritou comigo, meu pai não grita comigo, quem que ele pensa que ele é? Não, vou arrumar outro emprego. Por quê? Porque não vive frustração, né? E a falta de frustração está criando muitos jovens fracos, né? Que não conseguem lidar com o não conseguem lidar com a diversidade, não tem resiliência. Então, vocês percebem o quanto a educação financeira entra em vários aspectos da vida? E o quanto isso é importante começar de cedinho, né? Começar com as crianças. Porque nós não tivemos. E aí nós passamos por essa diversidade aí da pandemia. Então, quantas pessoas entraram em ansiedade, quantas pessoas ficaram deprimidas, quantas dores nós tivemos que ter, quantas coisas que nós tivemos que abrir mão, tivemos que substituir, tivemos que trocar. Não, agora não dá para comprar o Omo, vou comprar lá o Tixa, né? Agora não dá para comprar esse, vou ter que comprar aquele. E aí mas isso tudo é passageiro, isso tudo passa, porque depois vai voltar. Mas a gente tem que lidar com essa resiliência mesmo, né? Saber que você vai esticar, que nem o ferro, você vai esticar, 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 mas depois você vai voltar. E vai voltar com todos os componentes, assim, todos eles preservados, né? É muito importante a gente ter essa habilidade realmente de poder transpor um obstáculo, né? E é como você falou dos jovens, né? A gente vê isso acontecendo muito. Adultos jovens, adultos que desistem, né, em frente ao primeiro obstáculo, às vezes deixam os seus sonhos, de viver os sonhos, porque se depararam com uma frustração, um obstáculo, e aí então desistiram. Então, realmente é muito importante a gente trabalhar isso desde pequeno com as nossas crianças, né? Agora, Márcia, uma dúvida que muitos pais têm, né, e acabam se confundindo nessa questão de realmente guardar as moedas e já está ensinando as crianças nesse caminho, o que se pode remunerar as crianças, né? Por quais tarefas você pode remunerar? É adequado remunerar ou não as crianças? E quais as implicações disso? Em nenhuma tarefa se remunera, em nenhuma. Tirou 10 da escola, obrigação dele. Arrumou a cama, obrigação. Juntou os brinquedos, obrigação.
O que a gente entende é que nós temos que tomar muito cuidado, porque se nós remunerarmos o tempo inteiro uma criança, porque ela vai virar uma grande avarenta, uma grande egoísta, como a Sandy disse. É tudo pelo dinheiro. Ah, faz isso para mim, quanto você me dá? Pega não sei o quê, quanto você me dá? Então, vai ser o dinheiro, vai ser um fim, não vai ser um meio. Então, por isso que a gente diz, não devemos remunerar. O que nós podemos fazer é trabalhar com as mesadas. Então, por exemplo, a mesada econômica. Filho, você não acha que você está ficando 2 horas no chuveiro? Olha quanto está vindo de luz. Que tal se você diminuir um pouquinho o chuveiro? E aí a gente vai olhar aqui a conta de luz, só, tá vendo? Aqui tem 3 números, veio 3 casas. Então, se vier 2 casas, ali a gente vai ter diminuído a conta de luz e eu dou um pouquinho para você de dinheiro para colocar no seu cofrinho. A gente divide, tá bom? A gente racha. Então, se diminuir R$ 10, 5 fica para você, 5 fica para mim. Então, isso chama-se mesada econômica. Essa mesada é sensacional. Por quê? Porque ele está participando, ele está te ajudando na economia da casa e ele não está sendo remunerado. Ele está sendo colaborador. Né? Então, a mesada econômica é bem bacana. Mesada financeira, mesada empreendedora. Muitas crianças, tem uma criança de um colégio japonês aqui em São Paulo, a criança tem 4 anos. E ela resolveu, que acho que devia ter uma horta na casa dela, ela resolveu plantar couve. E planta couve e sai para vender para os vizinhos. A mãe vai junto. Mas ele gostou da ideia de plantar couve e sai para vender para os vizinhos. Ele guarda o dinheiro. E é uma criança. Então, é uma gracinha. Por quê? Porque toda plantação, ela demora. Então, por exemplo, quando você planta uma semente de laranja, ela vai demorar lá 15 dias. E a criança fica esperando. Então, isso trabalha essa paciência. Por quê? Porque hoje em dia ninguém tem paciência. Nem para pintar, nem para esperar. Muito Né? imediatista, né? Hoje o mundo está imediatista demais, né? E quando a gente trabalha a paciência dessa forma, né? Na espera, né? Isso. É uma questão que a gente pode trabalhar na questão né? Sim. de montar uma horta, fazer a plantação de hortaliças. Então, todas essas plantações trabalham com a questão da paciência, da espera, né? Igual a escola trabalha com feijãozinho, né? Não, no algodão. Uhum. Por causa disso que a criança todo dia vai olhar lá. E o mais rápido que nasce é o feijão no algodão, né? Uhum. As outras Essa outra forma também seria, por exemplo, você poder ajudar, né? Remunerar por um serviço que você pagaria para um terceiro. Por exemplo, o carro está sujo. Não, você pagaria para um terceiro lavar, mas se ele te ajudar ou se lavar, dependendo da idade da criança, né? Entendemos tudo que na colaboração. Forma, na colaboração. Tudo na colaboração. Outra coisa que pode ser feita, por exemplo, a separação do lixo. A separação e a venda, o descarte. Né? Então, isso é mesada ecológica, que vem dentro da sustentabilidade. Né? Ensinar, por exemplo, a criança vai na casa do padrinho, lá do tio, e ele dá lá R$ 10, você veio aqui, olha, eu guardei esse dinheirinho para você. Ensinar ele que desses R$ 10, 5 ele guarda e 5 ele gasta. Ele não guarda 10, e ele também não gasta 10. Então, sempre ensinar a criança que uma parte ela guarda e uma parte ela gasta, porque assim ela vai saber que todo o dinheiro que entrar na mão dela, uma parte ela vai guardar, e ela vai ter sempre a reserva financeira, que é o que a gente não aprendeu a fazer. Pois Né? Se eu ganho 2, eu já gastei 3. Porque eu tenho cartão de crédito, porque eu não pensei, porque eu quero, né? Porque eu quero o sapato hoje, eu quero a blusa hoje, né? Eu quero a TV hoje, né? Tudo é para hoje, né? E aí a gente acaba não realmente gastando mais do que aquilo que nós recebemos, né? Justamente porque quando a gente compra no cartão de crédito, a gente parcela em 10 vezes, a gente não pensa na compra inteira, a gente pensa na parcela. Então, o que você guardou daqueles 2.000 foi a parcela de 200. Agora, se você colocar os 2.000, você vai ver que você não podia ter gastado 2.000, porque você não tinha esse dinheiro para gastar. Mas você gastou por quê? Porque você parcelou. E aí, quer dizer, vamos ir torcer para não perder emprego, torcer para não acontecer a pandemia, torcer para... Porque depois... né? Você vai ter que adequar suas contas. Deixa eu te falar, quando eu descobri, né, quando você nos contou que é possível a gente ter R$ 1 milhão, né, Márcia?
Hã? Ó, Nós vocês tivéssemos... perderam a oportunidade, olha só, para estar Meu feliz. Deus! Perderam a oportunidade. Eu falei, guarda 300 por mês, em 30 anos eles têm 1 milhão. Aí ninguém... É, Então, e olha, ninguém e aí a gente ficou sem reserva financeira e ainda ficou devendo, ficou né? devendo. Porque agora com a taxa Selic aí a 2%, 2,25%, agora não adianta mais guardar. Agora vamos pensar na reserva financeira, né? E adequar as nossas contas e pensar em como que a gente vai fazer para não voltar a ter o mesmo comportamento que tinha antes, né? Agora, Márcia, para os papais que estão com os filhos novos, né, que estão tendo essa oportunidade de estar pensando sobre isso e aprendendo sobre isso, que dica que você dá, né, para realmente de poupar, pensando nos filhos e na independência dos filhos mesmo, né? O que você sugeria para que eles, nesse sentido, para os pais, né? O primeiro ponto de que assim é experiência própria e a gente percebe que só assim funciona. Muitas vezes o pai baixa um aplicativo e o aplicativo ele não funciona. Por que o aplicativo não funciona? Porque o que funciona é papel e caneta, é anotar. Então, você tem que ter os números no papel. Quanto você tem de conta, quanto você gasta. Então, esse diagnóstico, que é o primeiro pilar da metodologia, eu considero o fundamental para tudo começar. É onde você ataca o seu endividamento. Porque você vai ver que se você anotar tudo que você gasta, você vai ter que colocar desde a bala que você compra, eu tenho que mascar Trident todo dia. Todo dia tem que comprar o Trident. Põe lá na conta, vê lá quanto te sai lá, 60, 70 reais por mês de Trident. Será que você precisa de um Trident? Mas eu não fico sem o Trident. Tudo bem, né? Ninguém diz para você deixar os seus prazeres de lado, mas você pelo menos tem que saber quanto eles custam. Então, tudo você tem que anotar. No primeiro mês, se você é assalariado. Se você trabalha por comissão, 3 meses. Porque você tem que saber exatamente onde está indo o seu dinheiro. Tem que conhecer os números. Então, aquela coisa de não quero nem pensar quanto eu estou gastando, não vai funcionar mais. Tem que pensar. Porque de não pensar, a gente não percebeu como que a gente tinha conta em cartão, como que a gente tinha o nosso cheque especial, como que a gente tinha os nossos carnês e como tinha contas que a gente não tinha se dado conta de que se o salário baixou, como 35%, 25%, o quanto isso fez de falta. Então, nós temos que fazer. O mais importante que eu digo para vocês é o diagnóstico. Vá no mercado com lista, não vá no mercado todo dia, não compre no automático, vá para o mercado com fome ou entre na padaria com fome que você vai gastar mais do que você precisa. Não tem necessidade, então tem que sair do automático. Não entre na farmácia para comprar um Doril e passe para comprar dipirona, um Band-Aid, um cotonete, porque você acha que tudo terminou, que você não tem nem a mínima noção se tinha ou não tinha no estoque, mas isso daqui quem sabe vai fazer falta, uma dipirona se tiver febre. E você não vai ter febre, você não vai ficar doente, a dipirona vai passar a validade. Então, compre exatamente o que você precisa, o que você vai consumir. Você vai ver que você vai reduzir. O Reinaldo diz que a gente reduz 50% da conta do mercado. Eu digo para vocês, de 20 a 30 a gente consegue reduzir. Se for sem fome, né, Márcia? Se for sem fome no mercado, né? Se fazer a lista. Fazer a lista certinho, né? A criança participa da lista do mercado. Filho, o que nós vamos comprar para você no mercado esse mês? Escolhe uma coisa. Eu quero 2 pacotes de bolacha, salgadinho, qualquer coisa. Então, quando ele for lá, eu quero bolacha ou salgadinho. Não, nós combinamos que era uma coisa. Você não está sendo ruim, você está ensinando ele que tudo tem limite. É limite. Então, não é, às vezes a gente fica com dó e vai lá e compra 200 Danone, 200 bolachas, 200 não sei o quê, sabe? E aí você só está prejudicando a saúde. Quer dizer, tem muita coisa que a gente faz, McDonald's toda semana, tem que passar para comprar. A gente prejudica às vezes. Então, a gente não entende que, muitas vezes, o que nós estamos fazendo como limite é uma forma de educar, né? Em todos os sentidos. Então, faz ele participar da lista do mercado. Se ele, olha, filho, então aqui, a lista está... Vai dar trabalho, gente, porque educar dá trabalho. Então, segura aqui a lista do mercado. Isso daqui já comprei, isso aqui já comprei, isso daqui já comprei.
E ele vai ver que tudo você está comprando, você está gastando. E ele vai entendendo que o dinheiro não é o cartão de crédito, né? Passa no cartão que tem dinheiro. Não tem dinheiro assim. O dinheiro, ele acaba, né? Então, por isso que tem que saber usar, né? Então, é isso. Agora, vocês, primeiro ponto, diagnosticar, depois vocês façam os sonhos de vocês, orçar. Então, toda vez que vocês forem orçar, não paga primeiro todas as contas. Porque se sobrar, você fala, vai sobrar 100, sobrou 100 reais, o que eu faço agora? Vou guardar? Não vai guardar. Você vai na praia, você vai comer uma pizza, você vai fazer um churrasco, qualquer coisa, mas você vai gastar aquele dinheiro. Então, primeiro você separa, depois você paga as contas. Ah, mas não vai dar para pagar as contas. Vai dar sim. Porque aí você vai fazer a conta do que você está gastando, que você pode subtrair. Então, vai deixar as luzes todas acesas? Para quê? Gastar à toa. Vai deixar a televisão acesa sem ninguém estar assistindo? Gastar à toa. Vai deixar os LEDs todos acesos? Gastar à toa. Quer dizer, tem muita coisa que a gente vê que dá para mudar. A minha net está muito cara, estava no débito automático. E aí o débito automático é o seguinte: você está no cheque especial, a net entra no débito automático, então vai lá, e aí você paga o cheque especial, que às vezes é mais caro do que os juros da conta. Por exemplo, a conta de luz, os juros não é alto, mas os juros do cheque especial é alto. Então, no débito automático, se você tiver, toma cuidado com o que você tem no débito automático e como que você está usando isso. Então, tudo isso, gente, é diagnóstico. Não tem jeito. Tudo que você vai fazer é diagnóstico. O que eu preciso para me vestir? Eu tenho que ter um guarda-roupa inteligente. Isso daqui combina com isso? Nossa, olha só, isso aqui não combina com nada. Por que eu comprei isso daqui? Ah, não sei, estava barato. Né? Ah, eu comprei esse daqui porque se eu emagrecer, eu vou usar. Precisava? Não. Ah, eu comprei 4 caixas de leite porque estava em promoção. Você vai beber as 48 caixas de leite ou você vai deixar elas lá embaixo da pia e vai usando? O leite vai aumentar tanto assim? Não. Para que você vai descapitalizar um dinheiro que você poderia usar para outra coisa, uma coisa que você vai deixar estocada? Então, é o momento do diagnóstico, é o momento da conscientização. E assim, entendemos como oportunidade de mudança para sermos indivíduos melhores. É isso que nós entendemos como essa pandemia, né? Como uma oportunidade. Uma oportunidade onde o professor foi ressaltado, a importância do professor, o quanto os pais que, né, têm os filhos em casa perceberam, né, o valor do professor, o quanto ele agrega na vida do filho, o quanto os amiguinhos são importantes no relacionamento. Então, tem muita coisa que fez com que a gente visse, né? As professoras entraram na casa dos alunos, né? Tiveram mais acesso aos pais, conheceram um pouquinho da vida do aluno. Olha quanta coisa boa aconteceu. Então, quando a gente pensa, a gente tem que pensar sempre do lado positivo, porque aí a gente vai tirar sempre coisas boas do que a gente está vivendo, né? Você sabe, Márcia, que novamente eu comentei sobre isso com as meninas hoje, né, na escola, que na realidade nós sempre vamos ter motivo para reclamar, porque Sim. nós vivemos no mundo. E no mundo nós vamos ter aflições, né? Sim. Vamos ter aflições, né? E, na realidade, isso é característico do ser humano, porque nós temos a consciência, né, dos nossos problemas, daquilo que nos aflige, diferente de um animal irracional, né? Isso. Então, nós sempre vamos ter motivos para reclamar, mas também nós sempre vamos ter motivos para agradecer. Sim. Tudo vai depender aonde está o meu olhar. Meu olhar está, né? Onde está direcionado o meu olhar? E inclusive, Isso. até deixo para os pais que, né, que estão nos assistindo 3 ferramentas, né? Duas ferramentas que eu comentei com ela, para que a gente possa exercitar a gratidão, né? Realmente escrever pelo menos 3 coisas, 3 itens diariamente, e eu digo escrever mesmo, porque realmente aí você foca a sua atenção naquilo, né? Mas 3 coisas pelas quais você realmente é grato, né? Então eu disse, pô, você abriu o olho hoje, isso é motivo de gratidão, né? Você está respirando, sim, isso é motivo de gratidão, porque existem muitas pessoas, infelizmente, que estão na UTI entubadas, não podem respirar hoje, né? Você tem forças nos seus braços para ir lavar uma louça na pia,
né? Existem casos de pessoas que fazendo quimioterapia que não podem, não têm força no braço para ir lavar uma louça na pia. Então depende aonde você foca o teu olhar. É o jeito que você olha. O jeito que você olha, né? E como Augusto Cury diz, né, a gente contemplar o belo, realmente parar, né? E um momento do nosso dia para olhar realmente as maravilhas que o Senhor fez. Parar e realmente, às vezes, né? Às vezes um detalhe que você foca, que você, poxa, isso me faz bem, olha que prazer que o Senhor nos deu, nos proporcionou, né? Um olhar de atenção, às vezes, para o filho, para a criança realmente que está ali do seu lado, um abraço, né? Um beijo, um carinho. Como é importante, né? Então, a gente realmente direcionar o nosso olhar para isso, né? Com certeza. E, assim, entender que esse momento, mesmo que financeiramente não esteja muito favorável, a gente entenda que isso vai passar, né? E que a gente vai ter, e, assim, é um momento da gente aprender quais são as prioridades, né? E é isso. Márcia, eu tenho uma perguntinha de um papai aqui. Ele está perguntando no sentido de como educar as crianças, como lidar com as crianças que fazem birra quando você não dá aquilo que elas querem. Por vezes, às vezes até ficam doentes, né? Sabe aquele negócio, tem febre porque queria um brinquedo ou queria, de repente, uma comidinha. Como lidar com isso? Você sabe que todo comportamento tem um reforço, né? Então, existe a questão de toda vez que você reforçar um comportamento de birra, isso vai se manter, né? Então, por isso que eu falo que educar dá trabalho, porque vai ter que lidar com essa birra e ela vai passar. Isso vai passar, mas tem que colocar limite. Por exemplo, eu quero, vai, se joga no chão. Aí você vai ter que fazer. Tem que ser firme, né? Firme. A firmeza aí, né? É limite, né? A conversa, o diálogo, a explicação, mas a firmeza de se manter aquilo que foi combinado, manter a sua palavra. Eu digo que a educação é muito consistência, né, Márcia? Sim. É como a gente fala, né, do amor exigente. Sim. A gente precisa ter firmeza. Igual muitas vezes a gente vê que uma mãe leva a criança na escola no início e a criança chora, e a mãe se desespera, e ela chora junto, e ela não consegue ir. Se a mãe é firme e sabe que aquele momento é importante para a criança, ela está fazendo o melhor para ela, porque quem é o adulto? O adulto somos nós. A criança não sabe nada, né? Quem tem que ensinar a criança somos nós. Então, quando está em inversão de papéis, o que acontece? Você acaba entrando no jogo da criança. Tem muitos pais, eu dei uma palestra numa escola aqui no Itaim Bibi, e a diretora estava falando que a mãe chegou na porta e falou, me desculpa, eu me atrasei, porque eu fiz arroz, feijão e ele queria macarrão, mas eu não tinha macarrão em casa, então eu fui no mercado comprar macarrão para fazer macarrão para ele. Mas assim, quem é o adulto nessa história? Não pode perder hora na escola, o arroz e feijão estava feito, é saudável, e aquilo que ele vai comer, porque quem sabe o que é bom para ele é você, não é ele. E aí, nessa inversão de papéis, é isso que está acontecendo. Muitas vezes a criança que diz para a gente onde que ela quer ir. Não, onde que você quer ir? Nós vamos viajar para a praia ou nós vamos para o sítio? Eu quero ir para o sítio. Aí você se desdobra para achar um sítio porque você já tinha pensado na praia. Então, quem sabe o que é bom, né? O que eu digo quando eu digo participar, é participar realmente de uma forma que seja construtiva, né? Então, vou participar do sonho. Nós vamos para a praia e você vai participar, economizando na luz, economizando na água. Se você ganhar um dinheiro, você quer juntar as moedinhas aqui, porque depois você vai querer tomar uma água de coco na praia e você tem o seu dinheirinho, né? Mas de forma construtiva, com limites, né? Escolhas que não interfiram, né, Márcia? Escolhas que não interfiram na questão financeira, principalmente nesse quesito, na questão da construção dos valores, né? Eu digo assim, a criança ela, pode sim ter escolhas, isso é importante para o desenvolvimento da autonomia, mas nós temos que ter consciência do que nós vamos proporcionar de escolhas para elas, porque na realidade elas não têm a maturidade suficiente para isso.
E a responsabilidade é nossa. A responsabilidade sobre aquelas crianças, sobre a educação delas é nossa, né? De nós pais que somos adultos, né? Então, cabe a nós ter esse poder de decisão, né? Você citou o exemplo, né, das mães que ficam tristes com as crianças que, na questão de adaptação da escola, né? Eu já atendi várias famílias e foi realmente nesse sentido o aconselhamento. A mãe, ela precisa estar muito confortável de que ali ela fez a melhor escolha, né? De que ela confia nos profissionais ali daquela escola que foi escolhida para acolher o seu bem mais precioso, né? Isso é muito importante. E para tudo na vida, nós temos que ter essa consciência de estar em paz com o nosso coração, de que nós estamos fazendo o melhor. Sim. Porque nós temos essa maturidade, né, de pensamento e consciência. Então, colocar em prática, sim, através da firmeza, da consistência na educação. Isso né? mesmo. Porque às vezes a gente fica com dó, por isso que eu digo, muitas vezes a gente estraga o projeto educacional na questão do sonho, quando a gente fica com dó de a criança ficar juntando os 10 centavos lá, e você pega e fala, põe esses 10 reais logo aí, pelo amor de Deus, que esses 10 centavos não vai chegar nunca isso daí. Então, aí você vai e estraga o processo educativo, entendeu? Porque você pula. Então, existem alguns pecados capitais que não devem ser feitos, que também está lá no nosso kit mesada, que o ano que vem nós vamos trabalhar com vocês no tete a tete, porque nós vamos investir muito na educação financeira da família o ano que vem. Nós vamos ter uma biblioteca, porque nós entendemos que a família é que precisa estar sustentável financeiramente em todos os setores. Porque muito legal, né? Os pais vão amar, né, Márcia? Porque aqui, uma outra pergunta aqui foi realmente isso. Como reeducar os adultos? Isso. Como reeducar os adultos, né? Quando nós temos os hábitos todos errados financeiramente. É possível, Márcia? Ah, com certeza. Mas é assim, né? O Reinaldo sempre diz que é que nem petróleo, né? Às vezes você bate, sai petróleo. O pré-sal lá, você bate, você não acha. Porque existem momentos, né? O dinheiro é emocional. Então, nós temos que trabalhar o nosso emocional. Porque muitas vezes, naquele momento, nós não estamos preparados. Quantas vezes a gente chega para falar com uma professora e ela está num momento delicado da vida dela, está com a autoestima muito baixa, está com problema no casamento e ela não tem essa perspectiva de mudança, né? E não consegue enxergar. Então, é um trabalho muito ligado ao emocional. Mesma coisa acontece com as famílias. Muitas vezes a mulher não se sente notada pelo marido, vai no cabeleireiro, corta o cabelo, muda a cor, o marido não vê. Ela se sente pior ainda, só que ela gastou, ela vai se sentir pior ainda porque ela gastou um dinheirão. Então, está muito ligada à questão da autoestima, do bem-estar, da paz interior, daquele momento. Então, muitas vezes, as pessoas vão mudar rapidamente. Você fala, tem escolas que você fala, você vai na próxima vez, ela falou, já comecei a guardar dinheiro, já fiz a viagem. Muitas professoras fizeram viagens internacionais, já porque naquele momento aquilo fez sentido para ela. Mas, como o emocional está ligado, esse emocional tem que ser trabalhado também, né? Mas é possível, sim. É possível. Nós temos que ter foco, planejamento, persistência, né? Tem que caminhar junto, né, Márcia, com as habilidades socioemocionais, né? Sim, tem que ter a consciência financeira junto com as competências socioemocionais. Porque às vezes você percebe um comportamento de uma pessoa que teve muita privação na infância. Aí ela quer comprar tudo que ela vê na frente, né? Ela não consegue guardar nada, por quê? Mas porque ela está presa ali na privação da infância, né? Qual que é o sentido, qual que é o significado do dinheiro para ela? Muitas vezes a pessoa acha que ter dinheiro é ter status e as pessoas vão gostar dela, ela vai se sentir importante. Então, que lugar que o dinheiro ocupa na sua vida? Ou até mesmo a questão, às vezes, uma perda, né? Uma perda na infância, por exemplo, a morte de alguém, e aí alguém próximo ali, você não... Posso morrer amanhã, então vou gastar hoje. Por que eu vou me privar disso hoje se eu posso morrer amanhã? Então, aí
vive 100 anos, vira uma mala sem alça, né? Entendeu? Porque a gente não sabe, né, como é que vai ser o amanhã. Sim, então, e aquele outro lá que fica precisa guardando, ver. guardando, morre com 60 anos. Aí não disputou nada, porque só guardou. Por isso Precisa ver o equilíbrio, né? Isso. Sim. Aqui. Márcia, queria te agradecer muito, viu? Por estar conosco aqui, se dispor a estar conversando conosco, explicando a metodologia para a gente, né? Com certeza faz muito sentido isso, principalmente na época e momento que nós estamos vivenciando. Você sabe que nós amamos você é uma querida para a gente. E é sempre um prazer receber você na nossa escola. E estamos juntos, né? Esse ano, estamos juntos ano que vem, faz parte. Nós realmente acreditamos na importância da educação financeira das nossas crianças e aí a construção disso ao longo da nossa vida. Então, mais uma vez, quero te agradecer. Obrigada, Cindy. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, que os pais vão gostar muito da nossa biblioteca virtual. Então, a gente vai fazer um rodízio de livros e a gente vai ficar no pé, né? Olha só, hein, papai? Vamos cobrá-los. Obrigada, obrigada pelo convite, tá? Eu gosto muito, eu tenho um carinho muito grande pela escola de vocês e agradeço muito a presença dos pais. E estou à disposição. Muito obrigada, viu? Papais, então, convido vocês, né, se tem alguém que está nos assistindo, não conhece nossa escola, convido a estar indo conhecer nossa escola. Nós adotamos a metodologia DESOP já desde os nossos piticos e convidamos você para estar conhecendo. Lá a gente vai explicar como funciona realmente a metodologia, tanto a educação financeira, também como a inteligência emocional, que caminha junto, né, Márcia? E te convido também a se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho, né? Toda semana nós temos trazido especialistas para estarem conversando sobre temas que realmente vão agregar valor no nosso dia a dia. Né? Na próxima semana nós vamos ter aqui a diretora do Instituto IMA, Mariana Távila, e ela vai estar conversando conosco sobre os perfis comportamentais. Como é importante, né? Como é importante a gente conhecer os perfis comportamentais dos nossos filhos, né? Dos nossos alunos, como isso vai nos ajudar no processo de ensino-aprendizagem, no processo educacional propriamente dito, e também no nosso relacionamento, né? Tanto pessoal quanto no relacionamento de trabalho, de uma forma geral, né? Então, eu convido vocês a estarem conosco também, será no próximo sábado, próxima semana que vem nós faremos no sábado, tá bom? Fica um convite para você, Márcia, que está nos assistindo também. Tá? Obrigada, gente. Mais uma vez, agradeço a presença conosco aqui hoje, tá? Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Beijão para vocês.